Boa noite, irmãos. Dou graças a Deus por essa oportunidade. É um privilégio, mais uma vez, poder trazer a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração antes de iniciar. Senhor Deus, te agradecemos por todas as ações desse culto. Já podemos confessar os nossos pecados, reconhecendo que somos falhos e pecadores, e satisfeitos porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Já podemos, Senhor, interceder pelos missionários, por essas circunstâncias que abalam o Teu povo ao redor do mundo, e descansamos na Tua soberania, na Tua condução, e sabemos que o Teu Santo Espírito está em cada família, em cada pastor e missionário perseguido ao redor do mundo, e crendo na Tua justiça, na Tua vontade, nós continuamos orando por eles. Já podemos, Senhor, contribuir com dízimos e ofertas, já podemos, Senhor, louvar a Ti nos momentos de cântico e hinos. E agora, Senhor, pedimos com humildade que o Senhor abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor nos proteja de toda distração da carne ou de Satanás, que venha tentar, Senhor, impedir que demos atenção, crédito para com a Tua palavra, Senhor. É o que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Levítico. Livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. É o terceiro livro do Velho Testamento. Os irmãos aí que todo ano, tem no seu coração a disposição de fazer leituras anuais da Bíblia, já estão acostumados a encontrar Levítico aí, Outros irmãos já têm dificuldade de achar alguns livros que a gente propõe para leitura e pregação por desconhecimento mesmo de mexer com a Bíblia e tal. Levítico, capítulo 19, verso 18. Na nossa tradução, Revista Almeida Atualizada, na página 166, mais ou menos. Amém? Todos encontraram? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Livro de Levítico. É um livro, como eu já falei, terceiro livro do Velho Testamento. É um livro que, infelizmente, no meio evangélico, ele não é identificado com um livro relacionado ao amor. Geralmente, a gente ouve as pessoas falando do livro de Levítico, e as pessoas têm muito medo. Como eu falei, às vezes, muitos crentes entram nessa lida de vou ler a Bíblia inteira nesse ano, começa aquela ideia de propósito, Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, e aí começa livro de Gênesis lendo, conta a história da criação do mundo, os patriarcas, e aí a pessoa fica animada, poxa, olha Deus aparecendo, se revelando, instruindo. Chega no livro de Êxodo, ainda animado, porque tem a história do povo no deserto, tem os milagres providenciais de Deus conduzindo o povo de Israel, na libertação do Egito e na condução no mesmo deserto. E aí quando chega Levítico, é o último livro que as pessoas leem, porque vai chegar no livro de Números, e aí tem muitos números, tem muita genealogia, e normalmente, infelizmente, a pessoa desanima. E o livro de Levítico, conquanto ele tem esse nome, relacionado aos levitas, acerca dos levitas, ou para os levitas, ele tem muitas leis sobre sacrifícios, tem muito sangue relatado, como os sacerdotes, os levitas devem conduzir os sacrifícios. Ele realmente fala de muitas leis sobre punição, leis civis. Mas, como nós lemos aqui, é um livro que fala de amor. Por que é dado essas leis? E muita gente não entende isso. Muita gente se depara com esse livro de Levítico e fica assustado. Nossa, mas o tanto de sangue, e o tanto de violência narrada aqui, descrito. O culto, a pureza do culto, o Senhor trata com cuidado,
como o culto deve ser, como o tabernáculo dá os detalhes, e muita gente se desanima. Muita gente não compreende, até falta de conhecimento mesmo. A igreja evangélica brasileira tem essa dificuldade de apresentar que a lei de Deus é uma lei de amor, que a lei de Deus não é apenas em termos de cumprimento e punição, mas tem dificuldade de expressar que Deus nos dá essa lei porque Ele ama a sua glória, tudo é para a glória dEle, mas porque Ele ama o seu povo. Muita gente tem dificuldade de compreender isso. E aí a pessoa fica com aquilo na cabeça, né? Mas é um livro que é fogo contra fogo, né? Lembra do episódio de Nadab e Abiú? Nadab e Abiú trazem diante do Senhor um fogo estranho, um fogo que Deus não ordenou. E como é que Deus responde a esse culto diferente, a esse culto impuro? Fogo neles. Deus queima eles. Deus não deixa impune o pecado. E muita gente fica assim, mas fogo contra fogo, Deus puniu, é um livro de vingança, Deus vingou a sua glória. Deus se vingou porque esses levitas, eles estavam corrompendo o culto. E Deus se vinga de si mesmo. E muita gente fica com essa dúvida no coração. Mas, e onde entra o amor aqui? Qual que é a relação de amor-lei? E é verdade que muita gente, acerca do Velho Testamento, aprende aí fora, né, equivocadamente, de que no Novo Testamento a lei foi abolida. A gente tem esse problema ainda. Além das pessoas terem dificuldade de ler o Velho Testamento, ainda tem igrejas que ensinam que a lei foi abolida. Então as pessoas ficam com aquela crise. Para que é que eu vou ler o livro de Levítico? E aí acontece episódios, como eu falei. Consegue chegar no livro de Levítico, quando chega no livro de Números, desanima. Leu esse tanto de lei, não compreende a relação lei e amor, não vê Deus agindo em amor e misericórdia com o seu povo, disciplinando, corrigindo, amando. E aí a pergunta permanece. Por quê? Eu quero dividir essa mensagem em 3 pontos. Deus ordena que nós amemos, né, o próximo. E o segundo ponto, eu vou tentar explicar e comunicar aos irmãos quem é esse próximo. Né? Deus manda a gente amar o próximo, mas quem é esse próximo? E o terceiro ponto, explicar esse ponto. Mais amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus manda a gente amar, primeiro ponto. Quem é o próximo? E esse terceiro ponto aqui, o que significa amar o próximo como a ti mesmo? O que significa eu aqui? Qual a minha relação aqui? Primeiro ponto, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Nós podemos perceber aqui que o Senhor está falando na sua lei sobre a relação interna e externa. Veja bem, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Eu não posso me vingar, nós não podemos nos vingar contra o próximo, contra ações cometidas contra nós, mas nós não podemos também guardar ira. O que às vezes acontece? Alguém comete um pecado contra nós, alguém comete uma falha contra nós, e às vezes nas nossas relações, nos nossos encontros, as pessoas até supostamente se perdoam. Mas aí passa anos, o que acontece? O indivíduo guarda ira no coração. Não esquece. Não trata o próximo como se aquilo tivesse passado. Não trata o próximo como se o perdão tivesse acontecido, como se houvesse tido pedido de perdão. Então a palavra de Deus não proíbe apenas a vingança física, a vingança pessoal. Aquela que o indivíduo comete um pecado contra mim, eu vou lá e me vingo, e tomo justiça com minhas mãos. Mas proíbe também que nós guardemos ira no nosso coração. Tem muita gente irada na igreja. Diante dos outros, parece uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Ninguém diz que aquele indivíduo ele é capaz de imaginar maldades contra as pessoas, desejar o mal contra o próximo. Mas o coração da pessoa é o verdadeiro antro de vingança. Ele vive pensando, tomara que o indivíduo tropece, tomara que o indivíduo não se erga, tomara que o indivíduo não encontre Jesus. Às vezes a gente vê o que acontece aí fora. Quando a gente chega ao nosso conhecimento, um grande escândalo, um crime terrível que alguém cometeu, ou quando vem à tona aí acusações de que políticos roubaram bilhões, a gente ouve às vezes de crente. Esse indivíduo não tem jeito, esse indivíduo não vai se converter. Às vezes a gente ouve esse tipo de coisa.
ou a gente vê na internet, nas redes sociais, né, as pessoas falando, olha, tomara que esse indivíduo vai para o inferno mesmo. Tem gente que pensa assim, na internet é prova disso, entrar no Facebook, cristãos desejando mal. Qual deve ser a nossa postura com relação a outros pecadores, porque todos nós somos pecadores. Essa consciência que a gente tem que ter. A gente não deveria orar por essas pessoas? O indivíduo roubou bilhões, foi descoberto, está preso. Ore por ele. Quem sabe se Deus não vai conceder o perdão? E se Deus conceder, às vezes acontece isso também, né? O indivíduo se arrepende, publicamente fala, pequei, né? Eu quero mudar de vida. O que alguns evangélicos falam? Eu não acredito nele. Irmãos, quem somos nós para dizer se o próximo se arrependeu de verdade ou não? Observemos com o tempo se o indivíduo vai dar frutos de arrependimento. Paciência com as pessoas. Às vezes o indivíduo já fala na lata mesmo, né? Esse arrependimento é de mentira. Nós não sabemos. Nós não recebemos uma procuração de Deus para dizer quem se arrependeu e quem não. Só Deus sabe, só o Espírito Santo sabe. E com o tempo, realmente, se a pessoa se aliar a uma igreja, se membrar, né? Se for o caso de não ter sido batizado, será batizado biblicamente. E aí os frutos vão aparecer, ou não. E aí sim, a igreja local, não sou eu aqui em Jacareí, que eu vou dizer do indivíduo lá de Brasília, vai poder dizer, esse indivíduo se converteu ou não. Nós não, à distância, às vezes a gente quer comunicar juízos, condenações, à distância. A gente não conhece a vida do indivíduo, não sabe de nada, não sabe a progressividade que ele está tendo na caminhada cristã, porque a salvação realmente, a salvação acontece de modo rápido, é instantâneo. Se você creu, você é salvo. Mas a santificação não. A santificação é um processo. A maturidade requer tempo. E às vezes a gente quer da pessoa imediatamente. Quer que a pessoa tenha uma maturidade de um oficial de igreja, por exemplo. Que oficiais de igreja, em tese, deveriam ter mais maturidade, mais conhecimento, mais vida de oração, mais práticas de obra, de piedade. E às vezes a gente quer equiparar todas as pessoas como iguais nesse aspecto. Não são. Todos os filhos de Deus, todos os eleitos, todos os arrependidos são salvos, são igualmente filhos, são igualmente amados. Mas há diferença no grau de santidade. A gente tem que ter esse discernimento. A gente tem que ter essa paciência com as pessoas. Então é isso. Não te vingarás. A gente não pode se vingar. É um mandamento. Isso não é uma opção. Às vezes a gente acha que é uma opção. E não é uma opção. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Agora, quem é o próximo? Quem é o próximo, mais próximo da gente? A nossa família. A nossa família. E às vezes a gente vê crentes se vingando contra familiares dentro de casa. Brigando entre familiares. Não se perdoam, não se respeitam, não se toleram. É triste. Dentro de casa. Famílias rachadas, em pecado. Né? Quando não faz aquela ação externa contra o próprio familiar, tem ira no coração, como eu já falei, guarda a ira. Às vezes, diante da pessoa, se comporta como se não tivesse nada acontecendo, mas Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Nós aqui na igreja, às vezes, não sabemos o que está acontecendo, mas Deus conhece. Isso prejudica o corpo de Cristo. Isso impede que Deus venha abençoar nós. Não é só essa família, não é só essas pessoas envolvidas, mas o corpo de Cristo sofre, o corpo de Cristo padece. Nós não podemos nos vingar e nem guardar ira contra os filhos do teu povo. Agora, se nós não podemos guardar ira contra o próximo, no âmbito parentesco, quanto mais quando isso acontece dentro da igreja. Se nós somos todos salvos, somos filhos de Deus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Cristo é a nossa cabeça. Como pode irmãos e irmãs terem ira contra si mesmos? É como, pensa assim, se o corpo de Cristo somos nós, e Cristo é a cabeça, é como se minha mão direita guardasse ira contra a minha mão esquerda. Isso é antitético, isso é ilógico, não tem sentido. A minha mão direita começar a se digladiar com a minha mão esquerda. Qual o sentido? Isso acontece. Não só em ações externas, como eu falei, mas em ações no coração. No coração. Então, o nosso próximo são os nossos parentes, são os nossos irmãos aqui na igreja, não só aqui nessa igreja local, mas evidente, em outras congregações também, em outras denominações. O que às vezes acontece?
Na internet mesmo a gente vê isso. Está tendo uma discussão de teologia. Irmãos de duas denominações, né, diferentes. São irmãos em Cristo Jesus e o mundo está assistindo. Lembrem que as redes sociais é um mundo aberto, né? O mundo virtual, mas é um mundo aberto. E está os ímpios assistindo. E está irmãos em Cristo Jesus se odiando, para todo mundo ver. Para o mundo ver que eles se odeiam. Quando deveria ser uma discussão teológica para edificação, aprendizado. Se o outro irmão não compreendeu o seu ponto teológico, segue a vida. Deus te abençoe, segue a vida. Mas o que a gente vê acontecer? Com aquela pessoa eu não falo mais. Ou então, o herege, a gente vê isso, irmãos. Né? Eu não estou falando aqui de pontos essenciais, né? Negação da Trindade, coisas mais sérias. Mas às vezes pontos menores. Às vezes coisas que não têm tanta importância diante da seriedade de outros assuntos. E em assuntos menores, chama outro de herege. Isso é pecado. Né? O Senhor Jesus, os apóstolos, os profetas, tratavam de modo rude. Não eram os filhos do povo, não eram os irmãos. Tratavam os fariseus, os hereges realmente. As pessoas idólatras, as pessoas que não são salvas, não os próprios irmãos. Eles estavam chamando arrependimento e usando palavras mais firmes com pessoas que haviam apostatado da fé, virado as costas para a palavra de Deus. Não irmãos fracos, irmãos com dificuldade, irmãos começando a caminhada. Às vezes a gente vê essa falta de discernimento. E a pessoa guarda a ira no coração. O indivíduo não entendeu o meu ponto. Ele tá caminhando ainda, ele vai chegar lá. Se Deus colocar conhecimento no coração dele, conceder sabedoria, se Deus, se ele, lógico, lançar mão dos meios, leitura da palavra, oração. Mas a gente vê isso acontecer. As pessoas guardando ira contra o próximo, acumulando ira, contenda por assuntos não tão importantes. Né? Então é errado. E agora o próximo, né? O próximo familiar, próximo na igreja e o próximo, o ímpio mesmo. Por incrível que pareça, muita gente acha, equivocadamente, no meio evangélico, de que com relação ao ímpio a gente pode odiar. É o ímpio. Está errado esse pensamento. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo. O ímpio está incluso aqui também, a gente tem que amar o ímpio. Mas aquele ímpio é um idólatra, eu não suporto ele. Já chega ele com a idolatria dele, já chega ele com as heresias. É nosso dever realmente, biblicamente, combater, expor o nosso pensamento, abrir a Bíblia, mostrar, mas em amor. É amor, amar, isso é o mandamento. A gente tem que amar todo mundo. Não é só quem a gente gosta, não é só o meu vizinho do lado direito que eu tenho amizade, o vizinho do lado esquerdo eu não tenho muito contato, então eu não amo ele. Eu tenho que amar ele também, mesmo que eu não conheça ele, mesmo que ele não goste de mim, mesmo que ele faça barulho fora dos decibéis e chateie, eu tenho que amar. Eu tenho que amar, é um mandamento. E às vezes a gente começa a ser seletivo nesse assunto. Às vezes acontece também, né? Chega visita de fora, né? Assistir o culto, alguma coisa assim, e a gente é seletivo nesse aspecto. O indivíduo está melhor vestido, a gente trata do jeito. O indivíduo está mal vestido ou cheirando mal, como que a gente trata? Essas ações nossas, selecionando o próximo, demonstra que a gente não ama todo mundo igual, como o Senhor Jesus mandou. Foi lido aqui na liturgia, o presbítero Edson leu. Em Tiago, a palavra de Deus, o apóstolo, eu creio que expondo o livro de Levítico, ele repete a lei. Não é uma lei no sentido de novidade. Era novidade com relação ao povo de Deus, porque eles já tinham distorcido tudo, tinham colocado tradições no lugar. Então, para os judeus era novidade. Mas em termos da palavra de Deus, em termos de validade, não é novidade. Sempre foi ordenado pelo Senhor que nós devemos amar o próximo. Nunca foi uma novidade essencial. Nunca foi novidade. O nosso próximo, em termos de ímpio, como que nós amamos ele? Aí entra aquilo que eu quero pontuar, né? Abrindo parênteses. O diácono Rafael esteve falando aqui na escola dominical, e nessas 2 quartas-feiras ele tem falado sobre evangelismo. Será que nós amamos o nosso próximo, o ímpio, agora, falando no terceiro tipo de pessoa, ao ponto de se preocupar em buscar ocasião e oportunidade para evangelizá-lo? Às vezes a gente consegue, às vezes a gente acha normal, sei lá, eu nem estou falando no sentido que a gente faz aqui, de ir no ponto, não estou falando nesse sentido. Mas às vezes a gente interage com as pessoas
consegue entrar com elas nos mais determinados assuntos e não consegue falar de Cristo. Às vezes a gente consegue falar sobre, nossa, está frio hoje, né? Ou está calor. E a gente não consegue falar que o nosso Deus a quem servimos é o Criador. E às vezes a gente tem aquela oportunidade de entrar no assunto, pedindo a sabedoria ao Espírito Santo, evidentemente. Às vezes a gente se acomoda e acha normal, aquele indivíduo segue para a lida dele, né, o caminho dele. Talvez a gente nunca tenha a oportunidade de falar para ele, olha, é verdade, está frio, mas graças a Deus, né? Envolver Deus no assunto, às vezes a gente perde essa oportunidade, às vezes a gente nunca mais vai ver a pessoa. Às vezes a pessoa vai morrer, vai para o inferno, ela é culpada pelos seus pecados, evidentemente, mas nós perdemos a oportunidade de fazer a nossa parte, de tentar. A gente não sabe se for eleito. Vai ouvir para outra pessoa, glória a Deus, vai ouvir para outra pessoa. Mas poderia ter sido eu, a ter falado para ela, olha que sol bonito hoje, estava fazendo frio, mas saiu o sol. Jesus é o sol da justiça, pronto, você já jogou ali uma semente. Né? A pessoa, olha, esse indivíduo é diferente. Tantas ocasiões, oportunidades, para nós demonstrarmos que somos diferentes, que nós nos importamos, amamos o próximo, e nós deixamos passar. Nós deixamos passar e achamos que isso é só uma questão de algum grupo que vai evangelizar na praça, ou do pastor. Às vezes tem gente que pensa assim, é a obrigação do pastor evangelizar. Não é. Se nós amamos ao próximo, a gente se preocupa com isso. Se a gente está preocupado com a situação eterna dele, a gente se preocupa em como a gente vai passar isso para ele. A gente ora sobre isso, Senhor, me dá uma oportunidade. Isso deveria ser uma preocupação nossa. Quando a gente sai de casa, né, lógico, se você pega o transporte público, por exemplo, quanta oportunidade a gente tem? Às vezes a gente vai numa loja, é difícil você esquecer um panfleto em cima do balcão? É difícil esquecer um panfleto. Não é difícil, não custa nada. Às vezes a gente não lança mão dessas estratégias. A gente não lança mão. Por quê? Por que isso? Porque a gente não ama o nosso próximo. A verdade é essa. A gente não está preocupado com a situação dele. Eu estou preocupado com a minha situação. Eu já fui salvo. Eu já estou salvo. Se a minha família está salva comigo, melhor ainda. Essa é a realidade da igreja evangélica. A gente não tá consciente de que as pessoas estão morrendo e estão indo para o inferno. E elas não vão sair de lá. Às vezes a gente está preocupado com faculdade, com acúmulo de dinheiro, trocar o carro no final do ano, e as pessoas estão indo para o inferno. Simplesmente sim. Culpadas, como eu já quero enfatizar aqui, né? Mas nós estamos perdendo a oportunidade de servirmos ao Senhor, de demonstrarmos que amamos ao próximo. Nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É verdade que amarás o teu próximo como a ti mesmo não são dois mandamentos em um. Eu creio nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo não são dois mandamentos em um. E muita gente distorce esse como a ti mesmo, né? E pensa que aqui está falando de autoestima. E não é autoestima. Não é isso que a palavra de Deus está falando, que a lei do Senhor está dizendo. Está dizendo que se nós amamos a nós mesmos, nós devemos amar o próximo. Só que o que eu vejo acontecer? Isso é uma situação grave. Evangélicos que até creem na lei, na letra aqui, na lei. Conhecem alguma coisa da palavra de Deus, mas eles não creem que Deus ama eles. Eu não estou falando aqui da autoestima, tá? Eles nunca conseguem chegar à convicção de que Deus ama eles de verdade. E eles vivem, vindo para a igreja, eles assistem o culto, participam, mas por que eles não conseguem demonstrar amor para o próximo? Porque eles não têm convicção, primeiro, de que Deus ama eles. Entende? E aí acontecem as distorções que eu falei, de no meio evangélico ser ensinado que a lei foi abolida. Então, ele lê a palavra de Deus, ele escuta, ele não entende que é uma lei de amor. Que se ele cumpre a lei, se ele se esforça para cumprir a lei, ele está amando a Deus a próxima. É o resumo, é o que foi lido aqui em Tiago. É o resumo da lei. Agora, como é que eu vou me preocupar em obedecer a lei do Senhor se eu não creio que Ele me ama? Pense, o livro de Levítico, como eu falei, né? Fala da pureza do culto, fala de punições, fala de um monte de coisas da lei mesmo. Mas olha onde o livro de Levítico está localizado. Já pensou nisso? Está localizado entre Gênesis 3,15, a promessa, e está localizado entre João 3,16, que fala sobre amor. A lei está dentro do amor. A lei não está fora do amor, não é algo à parte. Só que o que acontece? O indivíduo escuta, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus Filho unigênito. Ele até às vezes prega para o outro. Até, como eu falei, deixa o panfleto lá. Até tenta evangelizar. Mas para si mesmo, ele não crê nisso ainda. Tem muito cristão ainda não convicto de que Deus ama ele. Deus ama todo mundo. Quer ver uma coisa estranha que acontece no meio evangélico? Você já ouviu
aquela pessoa que tem o hábito de dar testemunhos e falar como era a vida passada dele, né? Eu fui ex-drogado, ex-mendigo, ex-aquilo. Eu já vi evangélico que tem inveja disso. Sim, tem evangélico que às vezes fala assim, olha, rapaz, que testemunho bonito, eu nunca passei por nada parecido. Porque ele acha que Deus ama essas pessoas mais. Nossa, que testemunho bonito, Jesus foi ao encontro dele. Entende? Restaurou essa pessoa de maneira extraordinária. Olha onde Deus arrancou essa pessoa. A gente ouve esse tipo de elogio, às vezes a gente não compreende que no coração dessa pessoa está acontecendo um desabafo. Ela está falando assim, eu não sinto que Deus me ama igual. Deus tirou o mendigo lá de fora, o ex-drogado, o ex-aquilo, mas eu passei a vida toda na igreja, fui criado na igreja, nunca conheci o mundo. Será que Deus me ama igual? Porque eu não tenho experiências traumáticas. Tem evangélico que tem esse problema. E não crê que Deus amou ele ao ponto de ter evitado que ele tivesse tido essa vida. Entende? Deus permite as pessoas terem as diversas vidas por um motivo secreto dele. Nós não entendemos os decretos de Deus. Por que Deus preservou você dentro da igreja? Teve uma criação na igreja, foi batizado e tudo mais. Não conhece o mundo e outras pessoas conhecem o mundo e Deus se resgatou. Só Deus sabe, mas Deus ama igual. Você que não teve essa experiência, não precisou ser resgatado de maneira traumática, é amado por Deus igualmente. Deus te ama igualmente, não tem níveis. Deus não ama mais um filho do que o outro, ama todos iguais. O amor de Deus está relacionado a você também. E Deus se privou de tantas coisas. Deus nos priva de tantas coisas por estarmos aqui. E às vezes acontece isso. Porque falta a gente amar a gente, como a palavra de Deus diz. Que Deus amou o mundo de tal maneira e que os eleitos estão aqui. Ele está falando dos eleitos. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você se preocupa em ler a palavra de Deus, se você se preocupa em receber os sacramentos, né, os sacramentos de ser batizado, se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você ora ao Senhor em arrependimento, confessando os seus pecados, se você busca ter comunhão com seus irmãos, isso são frutos, isso são evidências. Se você está caminhando em maturidade, progredindo, isso são evidências de que você recebeu esse amor de Deus no seu coração. Isso acontece para a sua vida. Isso projeta para a sua vida. É por isso que você é impedido de cometer várias coisas. É por isso que em meio a algumas tentações que para outras é impossível de existir, para você é mais tranquilo. Porque o Espírito Santo está com você. É Deus mesmo ali, presente na sua vida, demonstrando que Ele te ama. Você não precisa ouvir uma voz, uma aparição. Ainda há pouco, no instante de café, o irmão conversava comigo sobre avivamento. Ele perguntou para mim, irmão, crê em avivamento? Eu disse, creio. Se Deus quiser mandar avivamento, eu creio nesse avivamento. Mas o que acontece hoje? O que está acontecendo hoje? Está acontecendo um inchamento, um inchaço, um crescimento da igreja que não é em termos da palavra de Deus. Não é o Espírito Santo que está produzindo conversões. São técnicas, são manobras para supostamente convencer as pessoas de que elas são cristãs, etc., para fazer número. Não é qualidade de crentes que realmente crê no que a lei do Senhor diz, que quer viver uma vida santa e agradá-lo. Não são pessoas que creem que Deus ama o mundo e que elas estão inclusas nesse mundo, e aí elas saem para fora e fazem diferença. Avivamento é isso. A igreja que nós, sendo avivados para temer ao Senhor, primeiro na nossa particularidade, na nossa vida pessoal, e aí a nossa família vê isso, os vizinhos vê que nós somos diferentes, lá no emprego vê que nós somos diferentes, no colégio vê que somos diferentes, e saímos aí pelo mundo fazendo diferença. Isso é avivamento. Nossa, Jacareí, caiu os índices de criminalidade. Por quê? Os bares estão vazios. O que está acontecendo com os bares estão vazios? Aí passa aqui diante da nossa igreja, ou da central, ou de outras igrejas sérias, e a igreja está cheia. A mídia não tem como negar. Houve avivamento, como aconteceu em Gales, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Mas algo que Deus produz, não é o homem que fabrica. Mas o que está acontecendo no coração dessas pessoas? Elas creem que Deus ama elas. Então elas amam o próximo como a si mesmas, entende? Essa é a maneira bíblica de se amar. É compreender que Deus te ama. É aceitar essa verdade, é uma verdade. Quão difícil a gente precisa fazer, quão difícil é, né, um esforço para a gente comer um pão. Esse é o exemplo do amor de Deus por nós. Jesus não disse que ele é o pão da vida. Quão difícil é para alguns crentes estender a mão para um pão e pegar e comer. Jesus disse que ele é a água da vida. Muita gente lutando e tentando agradar a Deus e ser salvo pelas obras. Quão difícil é ele pegar um copo de água e beber. É esse o exemplo que Deus deu para nós. Venha até mim e beba. Eu sou a água da vida. Quão difícil é passar por uma porta. E tem muitos cristãos lutando com isso ainda hoje. Tentando ser salvos.
Às vezes até fazendo coisas que diante do próximo chama atenção. Ele evangeliza, ele prega, sei lá o que mais o que. Mas ele ainda não passou para a porta. Não é fácil a gente abrir a porta e passar? É isso que a Bíblia diz que é ter fé em Jesus. O quão difícil é fazer essas coisas. E tem muitos evangélicos que não conseguem fazer diferença lá fora porque eles não têm essa verdade no coração. Deus não me ama. Os outros acham que ele é crente. Mas o coração nosso sabe. Nosso coração não nos engana. A gente sabe. Se a gente crê de verdade que Deus nos ama, se a gente crê de verdade que nós comemos do pão da vida, que nós bebemos da água da vida, que nós passamos pela porta e que Jesus é nosso pastor, como o salmista diz. E como Jesus realmente fala, em João 10, ele fala explicitamente, eu sou o pastor. Mas a questão é, eu quero individualizar isso. Eu quero negar essa ideia de que como a ti mesmo significa autoestima. Eu quero que você saia daqui hoje com a convicção de que você vai amar o próximo porque você tem a convicção de que Deus te ama. É diferente, isso é diferente. Não tem nada a ver com autoestima, não tem nada a ver com achar que você é um ser humano bom, um ser humano educado, culto. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, independente da sua condição social, independente do seu grau de conhecimento, teórico, técnico, profissional, diplomas na parede, você tem a certeza de que você, individualmente, você pessoalmente, é amado por Deus. Tem a ver com isso. Essa é a estima, esse é o amar ao próximo como a ti mesmo que a palavra de Deus comunica a nós. É disso que se trata. E aí, o que vai acontecer? A gente não vai procurar subterfúgios, a gente não vai procurar outras coisas. Quando a gente tem um problema, para onde a gente vai? Eu vou procurar meu pai me ama. Eu estou desempregado, para onde que eu vou correr? Para o meu pai me ama. Eu vou pedir oração aqui na igreja, irmãos, eu estou desempregado e tal. Ou, junto diaconal, a situação apertou em casa. Às vezes tem irmãos passando dificuldade, e eu quero deixar isso muito claro. Às vezes não é vergonha humana, não é vergonha de chegar no junta diaconal, não é isso. Mas, às vezes, ela acha que está sendo punida por Deus. Punida, sabe? Deus não me ama, então Deus está pesando a mão. Igual o livro de Levítico aqui, fogo contra fogo. Não. Deus está te colocando numa provação só. E está querendo te conduzir a, de repente, te ensinar a ter humildade. Às vezes você é um indivíduo orgulhoso. Aí, bate uma doença, bate desemprego. E Deus quer te humilhar. Olha, vai lá pedir ajuda. Está a casa de Deus à disposição. Está a junta diaconal à disposição. Está os presbíteros aqui com conselho para orar por você. É a última coisa que a pessoa faz. Mas Deus está querendo te ensinar. Deus te ama. É isso que Ele está fazendo. É isso que está fazendo. Está te disciplinando. Está te educando. O pai humano, o pecador, não educa o seu filho? Quanto mais o pai celeste. Quanto mais o pai que é perfeito, que não tem falhas, que nos adotou em Cristo Jesus, vai cuidar das nossas necessidades. E às vezes Ele providencia a solução. Às vezes a solução está próximo da gente. Às vezes está num diálogo. Às vezes está na questão de comunhão. Às vezes, né? Irmãos, eu estou desempregado. E aí, de repente, o irmão que trabalha numa fábrica fala, olha, aqui tem uma vaga. Mas, às vezes, você não comunica a sua necessidade, como a palavra de Deus fala. E, às vezes, a porta está aberta lá. Mas você não comunicou a sua necessidade. Os outros irmãos que podem ajudar não sabem. Você está com esse problema. E você fica sofrendo, sendo que já podia ter sido resolvido. Às vezes, uma necessidade de adquirir remédio, né? Às vezes faz uso de remédio caro, controlado. Às vezes o irmão não fala que acabou o seu remédio e não tem dinheiro para comprar. Talvez se falasse, talvez outro irmão naquela igreja ou em outro local pudesse falar, olha, eu não faço uso mais desse remédio, ou eu tenho acesso a isso, ou tenho uma facilitação na farmácia, eu consigo para você. Pronto, está resolvido. Mas por quê? O orgulho impede a gente de pedir ajuda. Às vezes, como eu falei, a descrença de que Deus nos ama. Às vezes a percepção equivocada de que estamos sendo punidos por Deus impede que a gente abra o coração para o próximo. Isso é ter comunhão. É comunicar as nossas necessidades. Não somente financeiras, econômicas, né? Mas principalmente espirituais. Principalmente espirituais. Irmão, né, algum oficial da igreja, estou lutando contra determinado pecado. É isso que Tiago fala. Confessai as vossas culpas. E algumas tradições eu discordo quando fala assim, confessai os seus pecados. Eu creio que está falando aqui de confessar fraquezas. De admitir que somos falhos. Não é necessariamente confessar pecados igual o magistério do catolicismo romano ensina. Você tem que ir lá diante de alguém que é supostamente mais santo que você. Não é isso que está falando Tiago. Ele está falando para a gente admitir diante dos demais irmãos que nós somos falhos também. Você é falho, eu sou falho. E a gente admitindo isso, a gente consegue progredir em santidade juntos. E aí eu consigo demonstrar para o próximo que Deus me ama. Que Deus ama ele também. Nós precisamos realmente ter isso no nosso coração. E agora, para finalizar. Eu sou o Senhor. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui Deus se revela.
Claramente. Por que de tudo isso? Por quê? Lei, né? O livro de Levítico é o livro de leis. Por que punições? Por que a preocupação de Deus com o culto? Porque Ele quer que o povo conheça Ele. Aí Ele fala, olha, por que de tudo isso? Eu sou o Senhor. Ele já está falando aqui da lei, ele está explicando a sua vontade. Deus está revelando aqui na palavra dEle. Qual é a vontade dEle? Que nós obedeçamos, que nós o conheçamos, que nós o amemos, que nós amemos o próximo, que é a imagem e semelhança, que nós amemos os nossos irmãos em Cristo Jesus, aqui na nossa igreja local, em outras igrejas. Eu sou o Senhor. Ele quer que a gente conheça Ele. Como que a gente vai conhecer o Senhor do modo mais prático? Obedecendo o mandamento dEle. Como que eu sou o Senhor vai ser verdade na nossa vida? Obedecendo Ele. Lógico que tem todos os outros mandamentos aqui, mas eu quero me focar nessa ênfase de que todas as leis do Senhor, aí entra a importância de a gente ler a palavra de Deus, está relacionado ao amor. Por que nós podemos fazer determinadas coisas, por que nós não podemos? Por que os 10 mandamentos foram dados? Por que nós não devemos idolatrar? Por que nós não podemos fazer imagens, ou ter imagens aqui? Porque nós amamos ao Senhor. E se nós não amamos, vai acontecer o que acontece em muitos lugares. As pessoas não vão suportar com a pureza do culto. Por que em muitos lugares eles mudam o culto? Eles alteram os elementos. Eles acham que amam, mas eles não se preocupam em se deitar na palavra de Deus, em passar tempo entendendo isso. Eu sou o Senhor. Agora, eu sou o Senhor, para a gente conhecer Ele, só obedecendo Ele mesmo. Quais são os meios que Deus nos deu para que nós conheçamos Ele? Ler a palavra dEle, são os meios de graça. Orar ao Senhor. Se a gente buscar o Senhor, a gente vai encontrar. Se a gente falar assim, olha Senhor, eu acho que o Senhor não me ama, eu tenho essa percepção equivocada, que eu não tenho convicção, busca o Senhor, Senhor, revela isso a mim. Leia a palavra de Deus para você conhecer. E você vai ver tanto o amor de Deus, de Gênesis e Apocalipse, é o amor de Deus espalhado para todo lado. Não é só punição de Deus, não é só fogo contra fogo. É amor de Deus o tempo todo, sendo misericordioso. Olha as genealogias, o tanto de pecadores. Olha o caso de Manassés. Já leu o caso de Manassés? Às vezes a gente acha que Hitler foi o pior ser humano que a raça humana já produziu. Então você não conhece Manassés. Olha o que Davi fez, mesmo depois de salvo. Davi já era salvo, olha o que ele fez. E ele foi reconciliado. Olha o que Pedro fez, apóstolo. Negou o Senhor 3 vezes. Apóstolo. Fazia milagres. Tinha poderes. Ele experimentou, ele viu Jesus Cristo de modo que nós não podemos ver hoje. Ele viu Jesus, carne e osso, ali. O Deus encarnado. E o que ele fez? Ele negou. Mas houve reconciliação, houve restauração da vida e do ministério dele. Se a gente ler a palavra de Deus, se a gente conhecer essas coisas, a gente vai poder se apropriar dessas verdades. Mas a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Não tem outra trilha, não tem atalho, a gente precisa ler. A gente precisa ler a palavra de Deus. A gente precisa participar dos estudos bíblicos. Está tendo um estudo bíblico aqui às quartas-feiras sobre o livro de Mateus. Você não entende o livro de Mateus? Você tem a oportunidade de entender o livro de Mateus. Como outros livros, né? O Salmos está sendo exposto. Domingo após domingo. Qual que é a centralidade dos Salmos? Domingo após domingo o pastor Olivar tem falado. Cristo, todo Salmo, Cristo. Mas por que isso? Porque a cruz é o centro da palavra de Deus, da Escritura. Como eu falei, o amor de Deus. Em Gênesis 13:15. Deus não podia ter fulminado Adão e Eva. E Deus chama eles e faz uma aliança e promete o Messias. Então, a gente vê que dentro dessa ideia de ler a Bíblia e orar, está na verdade o interesse de você conhecer a Deus. Agora, se você não tem interesse real, você não vai fazer essas coisas. Para você vai ser um fardo. Ler a Bíblia e orar vai ser um fardo. Só que eu não estou aqui diminuindo a seriedade que é a luta espiritual. Eu não estou falando que é fácil ler a Bíblia. É lógico que tem. Tem hostilidade. É lógico que quando os demônios, Satanás, ele percebe que no seu vizinho tem alguém lendo qualquer outra coisa, e na sua casa tem gente lendo a Bíblia, é lógico que ele vai ficar ali, perturbando, sem dúvida. Só que você quer ao ponto que você lê e pronto. Você quer ao ponto que você começa, você se esforça. E como eu falei, você passa do livro de Números. Você não para em Levítico desanimado. Tantos cristãos começaram a ler a Bíblia e chegam no livro de Levítico, é o último livro que ele leu. Ele não conhece outros livros mais, porque foi o último livro que ele desanimou. O livro de Números, é verdade. O nosso título, né? Ele está escrito Números. Realmente tem muito número no livro de Números. Mas ele na verdade, é um nome latinizado, porque o termo hebraico é no deserto.
Então, o livro de Números continua ou repete muito no que é falado em Êxodo, em Levítico. Então, se você continuar lendo, você vai ser renovado. Você vai conhecer mais o Senhor. Você vai estar mais perto dele. E ele vai estar mais perto de você. Mas muita gente desanima, porque acha que é um fardo. Você tem que entender que a religião cristã, bíblica, passa por nós conhecermos a Deus, sermos conhecidos por Ele e amarmos o seu próximo. E isso brota de gente com naturalidade. Isso não é forçado. E não é um esforço na carne. Não deveria ser difícil para a gente. Não deveria ser difícil para a gente ler a Bíblia. Não deveria ser difícil para a gente orar. Compreendendo só lógicas, circunstâncias, né? Daniel orava 3 vezes por dia. Você consegue orar de manhã? Você consegue orar no final do dia? Mas o ponto é, você quer orar? Essa é a questão aqui. Porque você pode fazer de modo mecânico. Você pode estar no ônibus indo para o seu serviço. Ah, nossa, eu não orei ainda. Eu vou orar, né? Mas você não quer orar. De que adianta? Deus conhece o seu coração. Deus sabe que você não quer ter relacionamento com Ele. Agora é diferente. Quando em meio a dificuldades, você admite, Senhor, hoje eu estou num dia mau. Mas você está orando, entende? Você está lamentando a sua situação, mas você está orando. Porque você quer estar com Ele. Ou no final do dia você se lembra com tristeza. Hoje eu não orei, nossa, hoje eu não li a Bíblia. Mas não é porque você está cobrindo um programa. Eu tenho que ler a Bíblia toda em um ano. Não é essa a ideia. É porque eu quero conhecer mais Ele. Eu quero terminar de entender o que está acontecendo nesse capítulo aqui. Eu comecei a ler no início do dia, no final do dia eu não terminei ainda. Deixa eu ver como vai terminar. Às vezes a gente faz isso com seriados, né? Olha a diferença, como a gente trata uma coisa com a outra. A gente faz isso com tantas coisas mundanas. Nossa, eu não vejo a hora de ver como que vai terminar isso. A gente tem o mesmo apreço para conhecer a Deus. Eu quero ver como que vai terminar esse capítulo aqui. Se você não leu ainda determinado capítulo da Bíblia, eu quero entender o que esse profeta está falando. Você já leu o livro de Miqueias? Já leu o livro de Oséias? Joel? Livros curtos. Começa a ler. E é importante você colocar no seu coração assim, eu quero ver onde vai terminar isso. Eu quero ver o que o profeta está falando. Você vai descobrir que é muito do que a gente já fala aqui. Você não vai descobrir nada novo. O livro de esses profetas, ele fala muito do que a gente sempre fala aqui, da preocupação com o dia do Senhor. Você fala, nossa, o pastor Levar sempre está falando disso, não é novidade. E aí, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai ter esse discernimento de que Deus nos ama, de que Ele nos comunica essa verdade, e eu quero conhecê-lo. É algo que eu quero fazer no meu coração. E aí isso, como eu já falei, brota. Amar ao próximo não é só um mandamento escrito aqui no texto. Nossa, eu quero que todo mundo saiba disso, eu quero que todo mundo saiba como é bom descansar no dia do Senhor, como é bom não passar o dia embriagado, como é bom não passar o dia drogado, como é bom poder descansar e ter a consciência tranquila. Eu quero que meu vizinho saiba disso, eu quero que meus parentes saibam disso, eu quero que meus amigos saibam. Entende? Isso brota do coração. Se você crê que Deus te ama, você quer que os outros saibam que Deus ama eles também. Se eles forem eleitos, é evidente. Qual é a nossa prioridade? Então, para concluir, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Irmãos, que a gente não se desvie desse propósito de buscar e conhecer o Senhor. Nada é mais importante do que conhecer o Senhor. Dinheiro passa, bom emprego passa, carro passa, relacionamentos diários de conhecer pessoas e ser bem visto pelo povo passa, mas conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele, isso transcende para a eternidade. Para sempre a gente vai estar diante de Deus lá e a gente vai poder dizer, valeu a pena. Valeu a pena conhecer o Senhor, valeu a pena fazer os outros, a gente se esforçar pelo menos para que o próximo conheça o Senhor, a gente vai poder dizer isso. Deus abençoe, irmãos. Boa noite.